Os versículos do dia nos dizem, Jó 1:21, o Senhor Deus deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Romanos 5, versículos 3 e 4, o apóstolo nos diz, nós sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Bom dia! Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, evangélico de confissão luterana. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, das outras denominações cristãs aqui do Vale do Rio do Peixe. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, de outra confissão religiosa. Todos vocês que estão com o rádio ligado e também vocês que assistem esse programa pela internet. Que Deus seja com cada um, com cada uma de vocês nesta manhã. O programa que vocês ouvem chama-se Tempo de Reflexão. E ele é levado ao ar pela comunidade evangélica de confissão luterana no Brasil, de Rio das Antas, IECLB. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai e que a comunhão do Espírito Santo seja com cada um, com cada uma de vocês nesta manhã. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, eu gosto muito do apóstolo Paulo. As cartas do apóstolo Paulo são fenomenais. Deveríamos todos lê-las com muito cuidado, sempre de novo e mais uma vez. Eu gosto muito quando Paulo encerra as suas cartas. Porque normalmente ele termina as suas cartas com boas recomendações para como os cristãos devem se comportar. Ele fez isso nas suas duas cartas aos Coríntios, nas cartas aos Tessalonicenses, Colossenses, e na carta aos Romanos também, na comunidade cristã de Roma. É uma carta muito bonita do apóstolo Paulo. Depois de ter falado do que importa aos romanos crer, ele termina a sua carta dizendo aos cristãos de Roma como é que uma pessoa cristã deve agir. Na primeira parte da carta, ele tem explicações sobre a doutrina cristã ao povo de Roma. Na parte final da carta, ele fala de questões bem práticas. E é sobre isso que a gente, como pastor e a igreja, deve sempre falar. O apóstolo Paulo, na sua carta, ele apresenta para nós cristãos uma lista de conselhos, de exortações, de diretrizes orientadoras para como um cristão deve se portar na sociedade. A comunidade de Jesus Cristo, segundo Paulo, deve chamar atenção e chamar muita atenção pela diferença de como agir, pelo jeito de fazer as coisas. Jesus Cristo uma vez disse que os seus discípulos devem ser como uma cidade construída no monte. Tal cidade não pode se esconder. Ela tem que ser visível para o mundo. Assim é a comunidade cristã. Assim nós, filhos e filhas de Deus, batizados em Cristo, não podemos nos esconder
A igreja, a comunidade, tem que ser visível para todo mundo. Todo mundo, ao olhar para uma pessoa, tem que saber que essa pessoa é cristã. Isso não quer dizer que nós devemos andar com o cabelo comprido, as mulheres sempre de vestido, os homens com camisa de colarinho. Não, não é pela roupa, mas pela maneira de ser. A comunidade cristã, ela tem que se destacar sempre e mais uma vez pelo seu modo de ser, pelo seu modo de pensar e pelo seu jeito de agir. E eu digo para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, se vocês são cristãos, ou se chamam de cristãos, tem um alerta bem sério, viu? Jesus não permite a acomodação de seus seguidores. Os seguidores de Jesus têm um compromisso muito sério para agir. E Paulo, o apóstolo Paulo, fala muito disso nas suas cartas. Ele tem recomendações de natureza das mais diversas. E essas recomendações dizem respeito ao serviço a Deus, mas que o serviço a Deus, ele se manifesta no serviço ao próximo, na hospitalidade, na renúncia à vingança, à caridade e outras tantas virtudes do ser cristão. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós somos batizados, em algumas igrejas, como a ISLB, batizados na maior parte infantes, e outras igrejas, batizados de adulto, o batismo nos chama ao compromisso primário de cada pessoa cristã, e do qual todos os demais deveres da cristandade se derivam. O apóstolo Paulo gosta de falar assim, algo como: o amor seja sem hipocrisia. Ou então ele diz adiante: amai-vos cordialmente uns aos outros. Ou então, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Também a partilha das necessidades com irmãos e irmãs na fé, empenho pela paz, a oração em favor dos inimigos, e tudo isso tem por base o 11º mandamento, o mandamento que Jesus deixou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Infelizmente, descobrimos no ser cristão, e essa é a queixa de muita gente para não participar da igreja, descobrimos que o cristão pode ser tão hipócrita quanto Jesus chamou os fariseus: fingido, traiçoeiro. Só que não é isso que Jesus quer, gente. Por isso, o apóstolo Paulo alerta de cuidar de um amor que seja autêntico, verdadeiro, forte. E se esse amor for garantido, o resto tudo é consequência. Pois quem ama não vai descuidar de jeito nenhum da hospitalidade. Quem ama vai se alegrar com os alegres e chorar com os que choram. Quem ama vai se engajar em favor da justiça social. Quem ama vai se empenhar contra a corrupção. Então, gente, a vida cristã começa no amor de Deus por nós. E este amor de Deus por nós é o início de toda ética cristã. Ética é uma palavra que não está mais muito em voga hoje em dia. Mas eu creio que pouca gente vai discordar de mim. O apóstolo Paulo faz exigências aos cristãos, mas são exigências muito justas. As exigências que o apóstolo Paulo nos faz como cristãos são muito corretas e justas. O que a mim me incomoda, não como pastor,
O que a mim incomoda, como cristão, é que os apelos do apóstolo Paulo parece que caem por terra. Parece que não adiantam muito. Sabe, a gente vê as notícias na TV, a gente lê os jornais que falam de corrupção, de bagunça, e todo mundo concorda. Todo mundo concorda, todo mundo aplaude, todo mundo levanta a sua voz, e quem sabe até as pessoas se emocionam. Mas pensemos bem, gente. Você faz pouca coisa. Não há segredo nenhum para nós que em nosso país nós estamos enfrentando sérios problemas de ética. E não é lá em Brasília não, gente. Estamos enfrentando sérios problemas de ética em todos os níveis da sociedade. Falamos do flagelo, da corrupção. Estamos cansados de ouvir de fraudes, desvio de verbas, tráfico de influências, petrolões, trenzolões e outras coisas por aí, superfaturamento e outros males mais. Corrupção. Corrupção é uma chaga no corpo social que inibe o bem-estar da população. Corrupção é uma chaga que subverte a democracia. Mas raciocinemos bem, gente. Corrupção é um mal geral. Corrupção é um mal que atinge Rio das Antas, o estado de Santa Catarina, atinge o Brasil e atinge o mundo inteiro. Na Índia houve protestos, até em forma de greve de fome por causa da corrupção. Só que isso não é para ser consolo para nós. Nós temos que colocar em ordem a bagunça da nossa casa. E precisamos começar a falar nas nossas igrejas de ética, da importância da ética a partir da fé. Já aqui em Rio das Antas. Sabe, nos alegra ver que se ataca essa enfermidade chamada corrupção no Brasil. Mas, gente, pensemos bem. É urgente em nosso país uma faxina ética em todos os níveis. Desde as nossas vilas e bairros nas cidades. Cidades grandes, pequenas, médias. Passando pelo estado até chegarmos em Brasília. Ficha limpa, postura ética, deveriam ser sempre os pré-requisitos para alguém pensar em se candidatar a um cargo público. A movimentação política no nosso município já está correndo frouxa. Impunidade. Impunidade é incompatível com um Estado de Direito. Eu não digo nada demais se eu insisto nesse particular. Porque isso faz parte das nossas leis, da nossa Constituição. Mas como Igreja de Jesus Cristo, nós temos a obrigação de cuidar da ética a partir das nossas instituições. E nós temos a obrigação de cuidar da credibilidade de quem é membro das nossas comunidades. Seja ele político, seja ele candidato a presidente do bairro. O cuidado com a ética, meus irmãos e minhas irmãs, se faz necessário até mesmo por motivos econômicos.
Nós temos visto isso. A corrupção tem um custo altíssimo. Vocês sabiam que mais de 1 trilhão, eu falei 1,5 trilhão de dólares foi desviado do Brasil para contas bancárias secretas na Suíça e outros paraísos fiscais? Um país que quer se chamar de um país em desenvolvimento e quer buscar o desenvolvimento, não deve ter espaço para corrupção. E olha, gente, vender voto é corrupção. Pensando nas eleições do ano que vem, quem se indigna com a corrupção em Brasília, mas vende o seu voto, é tão corrupto quanto. O mais importante para nós cristãos é que nós precisamos dizer claramente que corrupção está em colisão com a vontade de Jesus. Se alguém se diz que é cristão, mas é corrupto, eu digo que corrupção e amor sem hipocrisia, que o Paulo recomenda, são incompatíveis. O Paulo condena os escândalos que envergonham a sociedade brasileira. E eu volto a dizer, nós não podemos jogar a nossa indignação somente contra os políticos e contra o crime organizado. Sabe, nós temos uma triste mania de apontarmos o nosso dedo para o nosso próximo. De apontarmos o nosso dedo para o outro. Sabe, a falta de amor e a falta de ética também é um pecado nosso. Quando Paulo escreveu as instruções éticas para a comunidade de Roma, Paulo queria promover um autoexame daqueles cristãos e uma transformação de mentalidade. E é isso que nós devemos pretender também hoje como cristãos. Nós temos que olhar para a política e apontar a corrupção dos nossos políticos e falar bem alto. Mas nós também precisamos ver a nossa vida particular. Esse texto da carta de Paulo aos Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, quer que em muitos sentidos nós sejamos bem diferentes do que somos. Ao contrário do jeitinho brasileiro, Paulo quer lembrar a gente do jeito cristão. Paulo quer chamar a atenção para o modo de ser pelo qual devemos ser visíveis em nosso contexto social. Por isso eu pergunto, será que esses apelos do apóstolo Paulo, em nome do amor de fato, que são tão lidos pelos cristãos, pregados nas nossas igrejas, será que isso surte um efeito? Sabe, a palavra amor, ela foi carregada com um enorme peso sentimental, e eu acho que mais sentimentalismo. A palavra amor hoje, por causa das novelas que a gente assiste, provoca mais emoções do que transformação. Pensemos bem, gente. Onde está o amor ao próximo na economia? Onde está o amor ao próximo na política? Onde tudo é uma luta por poder. Onde está o amor ao próximo no mercado de trabalho? A palavra amor continua no nosso dicionário.
mas ela perdeu o seu sentido. Nas novelas, amor é sinônimo de sexo, de paixão, ou então de simpatia. Nós amamos nossos pais, amamos nossos filhos, amamos nossos familiares, bem como alguns ídolos criados aí nos entusiasmam. Todo mundo tem suas amizades, suas preferências, seus amores. Mesmo assim, gente, o amor não dita as regras do nosso jogo do dia a dia. No mundo dos negócios, da produção, da profissão, da política, antes vale a lei do poder ou a lei da concorrência. Vale o salve-se quem puder. Vale a luta pela sobrevivência. E aí o que chega nos noticiários, nos nossos ouvidos e nos nossos olhos, nos horroriza. Violência, brutalidade, crime, corrupção, abuso. Isto é o que está nas manchetes. Aí vem o apóstolo Paulo falar para nós cristãos de amor sem hipocrisia. Doce ilusão. A realidade se mostra bem diferente do que Jesus quer. E nós na igreja continuamos num discurso sobre o amor. Será que esse discurso não é ingênuo? Pois é. Eu concordo com quem disse que a melhor forma de dizer é fazer. Como cristãos, nós precisamos dar o bom exemplo. Como cristão, nós temos que mostrar que nós temos uma ética a partir do amor. E devemos marcar diferença no mundo em que nós vivemos no bom sentido. Ademais, outra coisa me parece igualmente importante. Quanta sabedoria nós encontramos nas recomendações do apóstolo Paulo. Eu convido a vocês em casa a lerem esta carta importante de Paulo aos Romanos. Deixa eu dar 2 exemplos. Menciona em primeiro lugar a desistência à vingança. O apóstolo adverte: não vos vingueis a vós mesmos. E ele fundamenta isso, citando uma passagem de Deuteronômio, onde lemos a palavra de Deus que diz: a vingança pertence a mim. Por isso, o cristão é chamado na sua ética a deixar a retribuição para Deus. E com efeito, raciocinemos bem, gente. Nós queremos paz, mas nesse nosso planeta nunca teremos paz enquanto prevalecer a lei da vingança. Do olho por olho, dente por dente, sangue por sangue. Toda vingança causa nova ferida, aumenta a raiva e mantém um círculo vicioso do qual é difícil sair. Então, na ética cristã, é muito mais prudente vencer o mal com o bem. É preferível buscar a reconciliação. Só que desistir da vingança não significa desistir da justiça. Desistir da vingança significa abrir mão do impulso que nós temos de revidar e dar o troco com a mesma moeda. É mais sábio tentar a reconciliação a vingar-se dos seus inimigos. E se nós vivemos do amor de Cristo, o amor quer a paz. No amor não existe retaliação. Outra questão que o Paulo levanta é solidariedade. Compartilhai as necessidades dos santos, ou seja, dos irmãos
e das irmãs da fé, escreve ele. Verdadeira fraternidade é assim. Fraternidade reparte recursos disponíveis e trata de dar a cada qual o que é seu, incluindo todos os membros da sociedade. Compartilha também essa alegria. Compartilha também a dor. O amor de Cristo se expressa em cuidado recíproco, em responsabilidade pelo bem-estar do vizinho, pelo bem-estar do próximo, pelo bem-estar das pessoas na cidade. Não despreza os humildes. Olha pelos mais fracos. E nem fica devendo honra a ninguém. Isso é uma exigência de sabedoria. Inteligência e sabedoria são duas coisas bem diferentes. Sabe, está comprovado que numa sociedade como a nossa, em que se acentuam as desigualdades sociais, aumenta também o problema de relacionamento entre as pessoas. Solidariedade, gente, quer inclusão de todas as pessoas. Ricas, pobres, deficientes, idosos, crianças, doentes. Isso não significa que todos devem fazer a mesma coisa, mas todos devem ter as suas chances, o seu lugar. Todos precisam o seu espaço na sociedade. Amor cristão não é ingênuo, não. Ética cristã. Este é o jeito de ser cristão. Esta é a natureza de quem se diz cristã. A saber, não se deixa vencer do mal, não se deixa corromper com o mal, mas vence o mal com o bem. Sabe, diante das proporções do mal do mundo, da corrupção, da violência, também a pessoa cristã está resignada a fazer o mesmo. Todo mundo faz assim, porque eu não. Parece que as tentativas de mudar esse cenário estão de antemão condenadas ao fracasso. Mas eu digo para vocês, gente, quem pensa assim não é cristão. Vai ter que pagar aluguel do nome de cristão que tem. Porque Jesus Cristo não se resignou. Muito pelo contrário. Ele lutou até o fim, e o fim dele foi a cruz. Jesus apostou no amor. Foi crucificado, sim, mas ressuscitou. E continua espalhando amor e ética pelo mundo afora. Nós, cristãos, devemos olhar para Jesus Cristo que nos inspira. Jesus demonstrou amor também por nós. Um amor que vem de Deus. O amor que se fez gente. E quando estamos ameaçados de perder o ânimo, Jesus nos anima de novo. Pela sua ética, pelo seu amor. Amor é mero sentimentalismo? De jeito nenhum. O mandamento do amor é o mandamento mais inteligente de todos. A ética cristã é uma ética com valores. É estúpido quem não percebe isso. É idiota quem se chama de cristão, mas não tem ética. Que Deus nos dê olhos para descobrir a sabedoria da sua vontade. Amém.